Então, eu posso te apresentar? Sim, sim. Bom, então essa é a nossa palestrante, Veranita Bifuco. Ela é psicóloga clínica, psico-oncologista com distinção de conhecimento em psico-oncologia pela Sociedade Brasileira de Psico-oncologia, integrante da equipe de cuidados paliativos do Hospital São Paulo, Unifesp, em 2021, e do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, de 2018 a 2020. Realizou aperfeiçoamento em gerontologia social pelo Instituto Sede Sapiense, mestre em ciências pelo Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde da Unifesp, coorganizadora do livro Câncer, uma visão multiprofissional, volume 1 e 2, coautora do livro Cuidados Paliativos, conversas sobre a vida e a morte na saúde, coorganizadora do livro Cuidados Paliativos, um olhar sobre as práticas e as necessidades atuais, membro participante do movimento Slow Medicine Brasil, coordenadora do grupo de apoio a cuidadores de Alzheimer do Hospital 9 de Julho e coordenadora do Comitê de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. E autora de um dos capítulos desse livro aqui. Já vou indicar. Praticamente a gente vai falar dele, sabe? Ah, tá bom. Esse capítulo. Por perdas não legitimadas na atualidade. Capítulo 14. Que concorreu ao Prêmio Jabuti em Psicologia esse ano. Perfeito. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço, eu estou super feliz. Gente, realmente perdoe esse atraso. Foi uma bagunça que eu fiz aqui, mas tudo bem, estamos em tempo. Eu queria agradecer demais, demais mesmo esse convite. E eu espero, vai ser uma conversa, tá? Não vai ter slide, nada disso, que acho que todo mundo já está um pouco cansado desse negócio de slides, né? Não é aula, é um bate-papo, é uma roda de conversa. E aí a gente combinou que eu faria algumas perguntas que vocês enviaram no formulário aí que a gente postou nas nossas redes sociais há um tempo. Aí a gente selecionou as melhores perguntas e aí a Vera vai responder e abrangendo aí para o tema dos lutos dos cuidadores. Isso, eu até tirei foto, sabe, dessas perguntas para acompanhar aqui pelo celular, porque eu achei que foram umas perguntas tão inteligentes e tão abrangentes que a gente vai respondendo devagarinho, e eu acredito que vá dando algumas informações a respeito de alguns conceitos que essas perguntas levantaram. Ótimo. Então, a primeira pergunta é quem são esses cuidadores, né? Porque aqui a gente está falando dos lutos dos cuidadores, e aí a gente sabe também que tem diversos cuidadores. Então, vamos começar por essa aí. Então, olha, basicamente o que acontece? Vamos tentar entender quem é o cuidador, né? O cuidador é aquela pessoa que se predispõe a realizar cuidados contínuos a quem precisa. Então, o cuidador, quando fala, é um cuidar assistido, é uma pessoa que se predispõe, formalmente ou informalmente, a prestar cuidados contínuos a pessoas que precisam. Geralmente são pessoas que têm doenças crônicas degenerativas, ativas, progressivas, né? Cuidador para quem não está doente ou que não tem idade, acho meio difícil. Então, isto é uma função que pode ser exercida por. Eu já vou responder algumas outras na sequência. Então, já vamos aproveitar essa e fazer uma distinção entre cuidador formal e cuidador informal, né? O cuidador informal, que é o que dá título a esse capítulo, né? O luto do cuidador informal de Alzheimer, mas não vamos imaginar que seja só para Alzheimer. O luto do cuidador informal. O que é esse cuidador informal? Geralmente, o cuidador informal é aquela pessoa que desponta na família. Perigo! Perigo! É aquela pessoa que desponta na família, mas que tem mais possibilidade
de realizar esse cuidado. Então, vamos supor, é um casal, né? Um deles ficou doente, o outro ainda é rígido, possivelmente esse vai ser aquela pessoa que vai cuidar do outro. Então, é alguém que desponta da família. Ninguém perguntou assim: você quer cuidar? Despontou. Eu até brinco que existe o cuidador formal, o informal e o JAX, né? Já que você não está fazendo nada, já que você se aposentou, já que você não está mais trabalhando, é você. E daí, né? E tem o cuidador. Esse cuidador informal, ele vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não vai ser remunerado. Cuidador formal é alguém que vai fazer praticamente o mesmo trabalho, né? Esse cuidar contínuo assistido. Vai trabalhar 6 dias dos 7 dias da semana e vai ser remunerado. Tem uma diferença. Só que quando a gente fala de luto, e depois a gente vai começar a abordar o tema luto, e eu acho que existe algumas diferenças entre o luto do cuidador informal e do cuidador formal, por conta dos vínculos existentes. É lógico que mesmo o cuidador formal, depois de anos de cuidado, ele vai criar um vínculo. Ele também vai sofrer, por exemplo, com a morte física final, né, da pessoa que ele está cuidando. Mas mesmo assim ainda é um pouco diferente. Há nuances de diferença. Então, a pergunta é: quem é esse cuidador, né? Pera lá. Vocês estão falando com uma idosa. Quem são esses cuidadores? Então, 3 modalidades: cuidador formal, cuidador informal, o JAX, né? Mas é assim, na verdade, eu acredito que nenhum cuidador, a não ser o cuidador formal, aquele que, inclusive, que tem uma formação, que vai adquirir uma formação para se transformar num cuidador, eu acho que os cuidadores, ninguém pergunta para eles: você quer ser cuidador? É uma contingência da vida que te leva a cuidar. Logicamente, se tem vínculos, é marido, pai, mãe, filhos, né? Acho que eu respondi a primeira. Sim. A segunda é: quais os tipos de luto que os cuidadores enfrentam durante o processo de cuidar e qual foi a principal mudança que você percebeu no processo de luto com o passar dos anos? Então, perguntas muito interessantes, né? O que a psicologia, ela nos ensina que a psicologia, ela tem uma palavrinha que se chama luto antecipatório. E o nome quase que é autoexplicativo, né? Por quê? Um consenso, né, geral é assim: uma pessoa está em luto porque houve uma morte física, né? A morte física é a última etapa, é o luto físico. Mas, até chegar a essa morte física, ocorrem várias outras pequenas mortes, esse pequenas entre aspas, que vão acontecendo no processo de adoecimento. Então, todas essas perdas, até ocorrer a morte física final, nós, na psicologia, chamamos de luto antecipatório. As mudanças que ocorreram, né, é que antigamente não se chamava de luto antecipatório, antigamente não existia um olhar, não existia nem sequer pesquisas a respeito que deram, inclusive, imagem a que houvesse esse estudo, que houvesse esse conceito de luto antecipatório. Isso é muito recente, né? Então, as pessoas sofriam nos variados graus e não existia um olhar direcionado a esse sofrimento e nem profissionais capacitados
a entender e conferir um acolhimento, uma psicoterapia nesse sentido. Psicoterapia de luto não é uma coisa, é uma coisa um pouco recente, né? Então você veja, não só isso, como você falar para alguém luto por perdas não legitimadas, você precisa entender o título, né? O que são perdas não legitimadas na atualidade? Porque eu acho que esse conceito de luto ele ainda está muito entendido, enraigado, como luto físico. Morreu, estamos em luto. Mas a gente está em luto por N outras razões, né? Aqui mesmo no livro, existe luto de... Nossa, tem luto de imigrante, luto... A percepção da morte e do luto por um adulto portador de síndrome de Down, luto masculino, luto e identidade, né? O próprio luto do cuidador informal de Alzheimer, luto de equipe, luto do profissional. Você já pensou? Você faz psicoterapia ou você é atendido por um médico e de repente esse médico morre, o teu terapeuta morre. Então são todos lutos. E agora a gente já tem um olhar direcionado para esse tipo de luto. Então são perdas não legitimadas. A sociedade ainda não entende, não legitima tanto esse tipo de perda que nós, especialistas, conceituamos como luto. Aliás, para quem... Não sei se eu devo falar isso, mas eu acho que, de repente, é oportuno. Luto. O que é luto? Luto é toda perda irreversível aonde existe um vínculo. Se não houver vínculo, não há luto. Se não houver irreversibilidade, também não há luto. Então, pressupõe, você vê que é algo científico. Você precisa ter esse conhecimento para poder desenvolver, por exemplo, uma terapia de luto, um acompanhamento de luto. Eu fiquei pensando Cíntia, muito tudo também bem por aí? Gabriela, Bianca, tá tudo bem? Estamos indo bem? Sim, sim. Eu ia fazer um comentário que eu pensei muito também no luto do cuidador formal, né? Que eu acho que também há um tempo para cá a gente está mudando isso, mas eu acho que também não era uma perda legitimada, né? As pessoas falavam, é um contrato empregatício que eles têm, aí a pessoa perdeu e vamos para o próximo. E aí não legitima aquele Olha, luto do cuidador formal. Gabi, eu acho que existe um luto. Depende muito do vínculo. Por exemplo, eu conheço cuidadoras que ficaram 10 anos cuidando. Elas estão passando por um luto, né? Quando morrem. Sim, é isso que eu estava falando. E muita gente não legitima por ser um vínculo que não é familiar, né? Que é um vínculo empregatício, né? Então, eu acho que também cabe nisso, né? Que você estava Porque falando. se você pensar, Gabi, aposentadoria é um luto. Quando você é mandado embora de um trabalho, ou você é obrigada a se afastar de um trabalho, e esse trabalho foi fonte de muito prazer e de realizações, é um luto. Vera, ultimamente a gente tem visto bastante, por exemplo, né? Ontem mesmo tivemos um trabalho aí de banca, né, do TCC, né? Sobre o vínculo, né, as multiespécies, né? Então, os pets, né? Onde a gente, porque assim, eu acho que o importante é a gente entender o que são esses vínculos não legitimados, né? Para daí entender por que são lutos não, né? Então, são vínculos que as pessoas consideram assim, não, morreu, morreu. Ou então, né, compra outro. E como se fosse, que vínculo que foi esse? Então, como se esse vínculo não tivesse, né, a importância, né?
Então, é o emprego, é o relacionamento, né? É o casamento, são muitos vínculos, né? Que quando se rompem, e como você disse, né? Muito bem, né? De forma irreversível, né? Podem trazer, né? O sentimento de perda, de sofrimento, né? E de luto, né? Lembrei, tive uma cachorra durante 11, 12 anos. Nossa, ela morreu, eu fiquei 3 dias chorando sem parar. Daí as pessoas falam, mas é um bicho, é um animal. E daí? Tudo bem. A outra pergunta era como distinguir um luto natural de um luto patológico e complicado e se existe um tempo para o luto, um tempo máximo para o luto. Pera, eu tô vendo a pergunta aqui, tá, gente? Isso. Bom, eu vou responder a segunda parte primeiro. Existe um tempo máximo para o luto? Nem máximo, nem mínimo. E eu vou contar, eu estou adorando, eu vou fazer 68 anos agora. E eu estou adorando que a idade me permite, assim, sabe, uma soltura. Eu divido agora nas aulas, nas lives, coisas íntimas minhas. Não estou nem aí. É uma delícia, são os ganhos. Eu trabalhava num lugar, lógico, não vou dizer os nomes, eu trabalhava num lugar que eu amava de paixão, coisa maravilhosa. Daí esse lugar mudou, né? E na mudança, as pessoas que vieram não entendiam a filosofia que durante 14 anos ou mais a gente vinha fazendo. E eu nunca vou esquecer que eu tinha acabado de atender um luto, e daí o gerente abriu a porta e falou assim: quem que você atendeu? Eu falei assim: eu fiz um atendimento de luto. Luto? Quanto tempo vai durar isso? Eu falei assim: não, não tem tempo. Ele falou: tem. É a última vez que você vai atender isso. Não se atende luto aqui. Então, você vê que, inclusive, é uma compreensão muito recente da importância do atendimento do luto, porque a pessoa se vincula a uma instituição quando ela se vê abraçada por profissionais que validam, que legalizam o seu sofrimento. Porque essa reação dessa pessoa nada mais foi do que uma não legalização de um sofrimento. E é isso que machuca. Eu atendo esse paciente até hoje, fica tranquila. Mas eu não estou mais na mesma instituição. E sobre a diferença entre luto normal e luto patológico? Bom, o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você consegue acompanhar uma pessoa, tanto o paciente quanto a família, num luto antecipatório, o luto antecipatório, ele é um protetor de um luto complicado. Destrinchando. Se você faz esse acompanhamento até a morte física final, você protege contra um luto que a psicologia chama de luto complicado após o óbito, após a morte física. Por quê? Se você não tem esse acompanhamento, você, após a morte física, você pode apresentar um luto complicado, inclusive com adoecimento de quem fica, né, dos enlutados. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, segura determinadas doenças enquanto processo de luto. Isso é muito comum, por exemplo, com mães que cuidam de crianças. Então, a mãe, ela fala assim: eu não posso adoecer. Não posso.
Meu filho precisa de mim. Então, ela não se cuida, ela pode ter até uma doença que está latente e que vai eclodir após o falecimento da pessoa. Então, quando há possibilidade de um acompanhamento de um luto, né, nas várias fases de um luto antecipatório, você previne um luto complicado. É isso, acho que já responde a próxima questão, que está falando se as fases do luto antecipatório são as mesmas do luto normal. E aí a importância de se trabalhar o luto antecipatório que você falou agora, que previne a complicação de um luto. As fases do luto antecipatório, elas são as mesmas de um luto normal. Entendeu? Porque olha como é que é a pergunta. As fases do luto antecipatório são as mesmas. Luto é luto, né? O luto normal pressupõe que estejam ocorrendo as fases normais de um luto antecipatório. Fases essas que a Kubler-Ross sempre nos... A primeira, depois existiram outros autores, né, que nomearam outros tipos de fases, mas eu acho que a básica, a nossa didática é com a Elizabeth Kubler-Ross, sempre. Sim. Quais os meios que o cuidador pode utilizar para exercer o autocuidado na elaboração do luto antecipatório? Sim, o autocuidado, porque o cuidar do outro... Oi, Bianca! Tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Bianca é nossa vice-presidente, apresentando aí. Muito prazer. Prazer. O cuidar do outro jamais deve excluir o autocuidado. E isso é uma coisa que os cuidadores, eles não têm claro na cabeça deles. Porque eles dão uma importância muito grande para a pessoa, né? Então, a pessoa acometida de uma doença ou de um infortúnio. E eles sempre se colocam em segundo plano, com menos valia, né? Menos valia em termos da minha condição. Eu estou bem de saúde, então, a minha condição... O outro é importante, é ele que está sofrendo, é ele que está com uma doença, alguma coisa. Então, só que esse pensamento faz com que você só viva o cuidar do outro e você muitas vezes deixa de viver o autocuidado. E você não vivendo esse autocuidado, as chances de você adoecer é muito grande e depois de um tempo você vai ter 2 doentes. Um de uma doença que realmente aconteceu e outra de uma doença adquirida pelo cuidar, pelo estresse do cuidar. Então, eu mais ou menos, agora, tomara que eu me lembre, eu mais ou menos são 5 aspectos do autocuidado. Em primeiro lugar, o cuidar da saúde física, né? Então, se alimentar, dormir, fazer as idas regulares, exames regulares ao médico, dentista, né? Então, a prática de exercícios físicos, basicamente aquilo que a gente conhece, que é super divulgado na mídia, em todos os lugares, né? Depois seria o cuidado do emocional, psíquico, mental, mais ou menos no mesmo pacote. Cuidar das emoções. Então, cuidar das emoções é tão importante quanto cuidar do físico, né? Porque você pode adoecer, você pode somatizar se você não cuidar das emoções, né? Aí também seria... Não, acho que... deixa eu chegar, senão eu vou confundir. Depois o social, né? O cuidar do social. Você não é uma ilha, você precisa dos outros. Então, não deixar de se relacionar com outras pessoas, manter as amizades, se for possível, até ampliá-las, né? Utilizar-se de redes de apoio. Então, por exemplo, grupos de apoio a cuidadores de Alzheimer, ou então grupos de apoio a outros tipos.
né? Enfim, a parte social. Não se fechar em copas. Tem muita gente que se fecha, sabe? Um problema. E Depois, não, pode falar. gente, eu preciso pedir licença para uma coisa, vocês vão morrer de rir. Eu preciso ir no banheiro. Pode ir, pode ir. É rápido, é o número 1. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveitando aí no chat, eu vi já que a Tatiana mandou aqui no YouTube. Vai ficar gravada, Flávia. A Flávia está perguntando aqui no YouTube também se vai ficar gravada a aula aqui. Sim. Colocaram a pergunta dela aqui. Legal. Vai ficar gravada porque vai ficar no nosso YouTube, né? A gente não consegue ativar a gravação por aqui, mas quando acabar, a live vai ficar salva aqui no nosso canal do YouTube. A gente estava falando sobre o TCC do PET. A Tatiana mandou assim: ouvi uma história que a pessoa perdeu o marido e logo depois seu pet. Para lidar com toda a tristeza, ela empalhou o pet e andava com ele dentro de uma bolsa para cima e para baixo. Os mecanismos de enfrentamento que a pessoa tem, né, para elaborar esse luto e tem que ser legitimado também, né? Não é porque é um animal que não tem um vínculo importante aí. Mas olha, para empalhar o pet e andar com ele dentro de uma bolsa para cima e para baixo, precisava trabalhar esse luto. Uhum. Sim. Deixa eu ver. A outra era: você observa que há um estágio mais difícil do luto para os cuidadores? Não. Sabe por quê? O luto, ele é tão ímpar, tão singular de cada um, que, por exemplo, cada um vai manifestar talvez uma dificuldade maior num determinado estágio. A verdade é que eu vou falar uma coisa, eu ainda considero, mas isso é particular meu, eu ainda considero o momento do diagnóstico a fase mais difícil. Quando tanto o paciente quanto a família recebem um diagnóstico. Mas também, por exemplo, na oncologia, não é menos difícil o diagnóstico de uma recidiva. Nossa, sim. Tem muito tabu em relação à morte, né? Tatiana, já teve mais. Sim. Já teve muito mais. Sabe? Não se falava, não existia bibliografia, não existiam livros. Antigamente, eu comecei a trabalhar nisso em 2002. Era tabu, sabe? Quando você começava a falar de morte, em qualquer contexto, o pessoal olhava para você, só faltava jogar água benta, alho, crucifixo, vai de reto, sabe? Agora não. Com a pandemia, então, ficou quase que uma conversa. Eu tenho um neto de 7 anos que ele fala abertamente de morte. No começo, eu sofri até bullying. Quando ele começou a falar de morte, isso é coisa da sua avó, vai falar com ela, sabe? Eu lembro que você falou isso numa palestra. Você falou isso numa palestra que deu. Que influência você está dando para o meu filho? Oh! Agora, é tão... Olha, aconteceu uma coisa muito interessante. A semana passada, o irmão de um amiguinho dele faleceu com 9 anos de idade, num tempo muito curto, devido a uma doença realmente grave e rápida, né? E quando ele perguntou para os pais, quando a gente morre, para onde é que a gente vai? Daí os pais, dentro da espiritualidade que reina na família, deram a explicação.
E daí eu encontrei com ele sábado agora, e assim, perguntei, né, do amiguinho, coisa e tal. Ele falou, é triste, né, vó? Porque... Mas eu acho que tá tudo bem. Eu acho que ele tá bem. E eu acho que também o meu amigo também tá bem. Agora, é que ele foi muito cedo, né, vó? Ele foi muito cedo, né? Eu acho que quando é mais velho é mais fácil. Ele foi muito cedo. Mas eu reparei que não existia uma tensão. Ele falou aquilo assim, de coração mesmo. Foi à missa com a mãe, né? A minha filha, ela, quando acontecem essas coisas, ela procura sempre incluí-lo na percepção. E a gente escuta muito, mas eu acho que eles estão, até as crianças estão lidando melhor. Por exemplo, a cachorra dele ficou muito ruim, muito. Foi picada por aquele carrapato estrela. Quem tem cachorro aqui sabe que o troço é meio mortal mesmo, né? E a gente achou que ela fosse morrer. Ele olhava e ele falava assim, a Teca vai morrer? Eu não queria que ela morresse, mas a gente via ela muito mal. Então, são todas situações onde as crianças elas começam a ter os primeiros contatos com a morte. Se a família abre e dá ensejo a uma conversa franca, clara, eu acho que a gente começa a formar algumas bases de formação mesmo, né, dessa criança. Eu estou feliz com as reações do meu neto. Neto de tanatóloga. Deixa eu fazer uma perguntinha, uma colocação aqui antes da próxima. Eu acho que são gerações, né, Vera, de crianças que ficaram afastadas de morte, de luto, né? Então, assim, não se levava em velório, não se falava do morto, não se mostrava, né? Não deixa ele saber, não deixa ele saber. E a criança, na toda a sua experiência, sabia de tudo, né? Mas tudo sem informação, tudo sem comunicação. Então fica aquela coisa, algo truncado, é o proibido, é o ruim, é o feio, né? Então, ao invés do natural, né, o que faz parte da nossa vida, né? Então a gente tem formas de passar isso para as crianças, para as gerações. E eu acho que agora a gente está tendo essa retomada, né? Talvez até pelo grande número de mortes, né, que nós tivemos, né? Então isso virou um assunto. E essa geração, né, eles têm acesso à informação. Se nós não dermos a informação, eles buscam e recebem, né? Você falou uma coisa muito importante, Cíntia, que é o seguinte: a informação certa, correta, ela é altamente terapêutica. Altamente terapêutica. Nós temos sede de uma informação. É que nem aquilo. É melhor um diagnóstico do que a falta dele, né? Então, é melhor eu saber o que eu tenho para saber o que eu posso fazer do que o que eu tenho. E daí a cabeça imagina mil coisas, né? Então, é isso mesmo, Cíntia. Quando eu era pequena, a gente ia em cemitério, velório, então a gente convivia, assim, com esse tema de uma maneira muito natural. Já com as minhas filhas pequenas, não foi a mesma coisa. Eu me lembro que quando faleceu meu pai, a minha cunhada pegou as minhas 3 filhas e levou para casa delas, sabe? E eu, na hora, acho que eu estava meio mobilizada, aceitei. Depois eu pensei, eu falei, em primeiro lugar, eu queria as minhas filhas perto de mim. Eu queria que as minhas filhas tivessem se despedido do avô. Mas, enfim, né? Como diz aquele filósofo Garré, eu sou eu e minhas circunstâncias. Passou. Aqui está fazendo uma pergunta que eu acho que cabe tanto para o cuidador como para o paciente também. Está falando o que podemos chamar de pequenas mortes no adoecimento. Eu acho que existem mortes de todos os lados, né? Para o paciente e para o cuidador também, para todo mundo que está envolvido nessa situação, né? Mas você veja como é importante que nós estamos conversando, eu, Cíntia, você, Bianca, que entrou agora, né?
A gente está falando como se todo mundo fosse obrigado a entender o nosso palavreado. Uhum. E daí você percebe que uma pergunta como essa, pequenas mortes durante o adoecimento, que são pequenas mortes durante o adoecimento? A doença se configura como uma morte. É um pedaço de você que era sadio e não é mais. Então, são limitações que esta determinada doença provoca e que é uma pequena morte. Se você não pode mais trabalhar, se você amputa um braço, se você tira uma mama, se há alguma limitação, alguma violência em decorrência desse adoecimento, são as pequenas. E pequenas está entre aspas, porque não são pequenas. Às vezes elas se configuram imensas, mas didaticamente a gente chama de pequena morte como? Olha que coisa interessante, né? Como se a grande perda fosse do físico todo, né? Da pessoa como um todo, no final, a morte física final. Então, essa é a grande perda. Às vezes, uma pessoa está sofrendo tanto. Eu tô lendo um livro agora maravilhoso do Yalom, Questão de Vida e Morte. Questões de Vida e de Morte, aonde ele começa o livro. Vocês querem que eu pegue o livro? Sim, não? Você pode me mandar uma foto depois, aí eu coloco lá pro pessoal. Tá. Não, porque é interessante que foi o último livro que ele escreveu com a mulher. Então, ele escreveu um capítulo, a mulher outro, até a metade do livro. Daí ela morre na metade do livro, né? E daí ele acaba o livro sozinho. É um livro maravilhoso. Para quem gosta do assunto ou trabalha no assunto, é muito interessante. Mas por que eu lembrei desse livro agora? Porque, às vezes, você tem... Ele foi casado 65 anos com ela. Era um pedaço dele que estava morrendo. Mas o sofrimento dela, o adoecimento, às vezes, ele acarreta tanto sofrimento que, de repente, essa morte física final é um descanso de tanta luta, de tanto sofrimento. Por isso que, assim, é relativo, é meio... Você tem que tomar cuidado para falar. De repente, o processo de adoecimento, essas pequenas, grandes perdas, elas foram mais sentidas durante o adoecimento do que propriamente na derradeira passagem, onde a pessoa para de sofrer. Que eu vi que até você colocou no capítulo que você escreveu desse livro, que para o cuidador são sentimentos ambíguos, né? De agora eu posso descansar um pouco desse trabalho 24 horas por dia, 7 dias na semana, e ao mesmo tempo é uma perda de uma pessoa que eu tinha um vínculo muito intenso. Tem essa ambiguidade, né, de sentimentos. Gabi, a ambiguidade, ela tem que ser entendida. A ambiguidade foi um conceito cunhado pela Pauline Boss, que ela é viva. Ela é, não sei que estado dos Estados Unidos que ela mora, mas ela é viva. Ela cunhou esse termo, perda ambígua. A perda ambígua é interessante a gente entender porque ela tem dois contextos. Por exemplo, no contexto do Alzheimer, você tem a presença física da pessoa, mas você tem a ausência psicológica. Então, é uma ambiguidade, né? Quando você tem, por exemplo, a ausência física, mas a presença psicológica, que seriam as pessoas que foram sequestradas, as pessoas que morreram e não se encontra o corpo. Você não tem a presença física da pessoa. Você já pensou de uma hora para outra? De uma hora para outra, sem aviso prévio, sem nada, alguém chega para você e fala: olha, então, você é viúva. Cadê meu marido morto?
Não tem. Né? Então, não tem a presença física, mas continua a presença psicológica, que é ao contrário do Alzheimer. Então, quando há a perda ambígua, há exatamente a ambiguidade de sentimentos, de emoções. Então, amor e revolta, tristeza e alegria, cansaço. É muito comum quando a pessoa já está... Vocês assistiram um filme chamado Amor? L'amour? Então, eu acredito que o final deste filme foi por estresse do cuidador, que era o marido. Eu não vou dar o spoiler. Ou eu dou o spoiler? Não, não dou o spoiler. Assistam, vale muito a pena. Então, por quê? Porque tem uma hora que o cuidador fala, escuta, essa é minha tragédia, vai demorar quanto tempo? Porque eu não aguento mais viver assim. E, às vezes, ele até imagina, né? Pô, quando é que vai morrer? E, ao mesmo tempo que ele imagina quando é que vai morrer para ter um sossego, para ter uma paz, um descanso, ele fala assim, como que eu fui capaz de pensar nisso? Nossa, eu devo ser a pior das pessoas. Eu estou desejando a morte desse meu ente querido? Como? Isso é estresse. Tem, inclusive, uma pergunta aqui que eu acabei de achar, que tá, de que maneira a culpa atrapalha o luto no caso dos cuidadores? Acho que o luto, nesse caso, é a elaboração do luto, né? Quando se instala o estresse, quando o seu trabalho não é reconhecido, quando você não tem folga, quando você não pode elaborar esse luto para você, sabe? Quando o cansaço, o excesso de trabalho, quando outras questões atrapalham o processo de luto. Você não consegue viver o luto. Porque é tanta coisa, é tanto cansaço, é tanta demanda, que você não consegue viver isso. E daí você tem essas dualidades de emoções, de sentimentos, que podem, inclusive, vir com questionamentos como esse, e daí você se sente culpado. Olha, eu não estou cuidando dele como ele deve, mas você não está cuidando nem de você. Se você não cuida bem de você, como é que você pode cuidar de uma outra pessoa? Sabe? Cuida bem do outro quem cuida bem de si. Aqui tem uma que está falando como as mortes cotidianas podem passar a ser percebidas pelos cuidadores informais no percurso do adoecimento. Como que eles podem notar isso? Eles podem notar, mas tem tantas, a gente podia elencar assim várias, né? A própria evolução da doença, por mais que, por exemplo, eu acompanhei uma cuidadora que o marido tinha Alzheimer, mas nunca vi uma cuidadora como aquela, sabe? Ela oferecia do bom, do melhor, ela tinha uma rede de apoio grande, mas ela mesmo, pelo amor dos anos de união, enfim, um vínculo muito, muito de amor autêntico, verdadeiro. Um dia ela ligou para mim, ela falou assim, Vera, ele está perdendo a urina. Ele está fazendo xixi na calça. Eu falei, olha, se não for uma infecção, porque às vezes as infecções, elas provocam isso. É a própria evolução da doença. Então, veja, ela falou assim, verdade, mas eu estou dando tudo para ele. Eu falei, olha, independente de você estar dando do bom e do melhor, a doença evolui por conta dela. Ela tem uma evolução da doença. Mesmo que você ofereça o melhor cuidado, a doença vai evoluir por ela. E você não tem culpa. É muito importante você falar para o cuidador, você não tem culpa dessa doença ter se instalado, da evolução dessa doença. Você não tem culpa disso. Você está fazendo super bem a sua parte. Mas a doença vai evoluir. Por isso que é bom, e eu comungo dessa posição, que quando nas demências
logo no diagnóstico, o médico, porque diagnóstico é dado pelo médico, né? Isso tem que ficar bem claro. Que o médico faça a família entender que é uma doença que vai levar a óbito. É irreversível, é progressiva, ativa. O tempo que ela vai durar, atualmente, com todos os cuidados que existem, né? Cuidados não farmacológicos, né? Ela pode chegar a mais de 15 anos. Alzheimer é a doença neurológica há mais tempo em cuidados paliativos. Mas desde o início tem que ficar bem claro, é uma doença que vai levar ao óbito. Isso que a senhora está falando, eu passei por uma situação que, na verdade, foi na oncologia, né? Que um médico passou o diagnóstico falando que ia fazer a quimioterapia, tudo, só que não falou que era, tipo, deu a entender que era uma proposta curativa e não paliativa. E aí, quando eu entrei no caso, foi muito esquisito, porque eles não tinham noção de finitude e parecia que eu estava, assim, enganando o paciente, porque por eles não saberem dessa proposta que era, assim, simplesmente para viver com dignidade, né? E não algo curativo. Foi muito complicado exatamente por conta disso, porque tem que ser muito bem claro, muito bem explícito que as propostas são por intervenção para viver bem, e não para não falecer, não morrer, não chegar a esse nível, né? E aí que entra um pouco a nossa dificuldade, porque a gente teve que entrar com a equipe, falar para o médico passar esse diagnóstico correto. Bianca, quando você fala de equipe, a equipe tem que ser una, coesa, falar a mesma linguagem, o que é bom para um tem que ser entendido como bom para todos, e também o que é ruim para um tem que ser... Porque senão vão ter desajustes na comunicação. A comunicação tem que fluir de uma maneira muito perfeita. Porque senão um fala uma coisa e fala outra. E o médico, que é o que dá o diagnóstico, a partir de... Porque você pode matar de diagnóstico também, né? Um diagnóstico mal comunicado é uma sentença de morte. Mata-se de diagnóstico ou sobrevive-se a ele, quando a comunicação é boa, com uma esperança. E aí a esperança não é uma esperança de cura, mas a esperança de viver bem bons dias de tratamento, que faz uma diferença brutal. É isso. Esse app, você mexe de um lado, é gozado, não é o lado que você mexe, é o outro. Interessante. Bom, aqui acredito que a gente já tenha falado disso, né, de trabalhar luto antecipatório, mas fizeram uma pergunta que o trabalho só é feito após a morte ou há uma preparação? Sim, luto antecipatório, que antecipa, que vem antes. Então, é toda uma preparação. Quando a gente consegue fazer esse trabalho de luto antecipatório, por mais tristeza que vá ocorrer no momento da morte física, ela não é desesperadora. Por isso é que, por exemplo, eu trabalho em cuidado paliativo desde 2002, né? Mas não só em cuidado paliativo. Mas, quando você tem mais tempo para poder trabalhar a família, é muito melhor. Por isso que a gente pede que o cuidado paliativo se inicie bem antes da passagem, para você ter mais tempo de acompanhamento dessa família e desse paciente também. Porque você vai conseguir oferecer uma qualidade de vida tanto para o paciente quanto para a família, que é o conceito mesmo de cuidado paliativo, né? Uma abordagem que visa dar qualidade de vida ao paciente e à família
como uma única unidade de atendimento por mais tempo. E aqui achei uma pergunta que eu mesma fiz, que eu coloquei aqui, que eu acho que é mais em relação à sua percepção da sua atuação, né? Com esse tipo de caso. Quais as principais diferenças de se atender um cuidador que convive com o paciente terminal e um cuidador que já sofreu a perda da pessoa cuidada? Então, né, com um paciente, como você tinha falado, o paciente que ainda está vivo, de atender um cuidador que já sofreu a perda física. Como é que é? Se você percebe essa diferença de atender um cuidador que ainda está cuidando da pessoa. Ah, mas não, eu entendi, Gabi. Seria assim: é mais fácil você atender no luto antecipatório ou pós o luto? Isso. Não, eu já atendi pacientes que chegaram para mim para atendimento de luto e eu nem atendi o antes. Eu estou atendendo. Não, eu acho que não existe fácil, difícil. Cada caso é um caso, com toda a sua complexidade, os seus desafios. Não, eu perguntei se você percebe que há algumas diferenças assim nesse tipo de atendimento, ou é particular, assim. Não, volto a repetir. Talvez se eu pudesse ter atendido essa pessoa enquanto adoecimento do seu ente querido, talvez o trabalho de luto após a morte física tivesse sido diferente. Mas me veio desse jeito e é com isso que eu vou lidar. E a gente não escolhe. Fala, Cíntia. Posso fazer só um comentário? Eu acho que e também tem uma questão que as pessoas acreditam que porque foi trabalhado, né, foi feito, né, um trabalho num período de luto antecipatório, não vai existir o luto posterior, né? As pessoas têm uma confusão com relação a isso, né? Você não estava indo na psicóloga? Como é que você está sofrendo tanto? Né? Como se a gente, né? Então, não é? Sabe essa frase, essa coisa do senso comum, né? Não sei se você já ouviu isso. Interessante. É gozado, né? Parece assim, você não está na psicóloga, você não está fazendo terapia, então você não sofre mais, você não tem mais problema nenhum, né? Nós, terapeutas, também, a gente não tem problema nenhum. Se fosse fácil assim, né? Todo mundo escolhia fazer psicologia, ninguém tinha problema. Não, a psicologia ela é bonita do estudo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Ultimamente, eu tenho lido muito filosofia, porque a nossa profissão, ela veio da filosofia. Isso é uma coisa muito importante para quem está nos ouvindo. A psicologia, ela é um ramo da filosofia, né? Então, tem muito aconselhamento filosófico que é... Outro livro muito legal para quem se interessa é assim, menos Prozac, como é que é? Mais Platão e menos Prozac. É um livro que propõe aconselhamento filosófico. É muito legal. Ele dá uma opção assim, vamos ver qual o filósofo que combina mais com o seu caso. E é muito interessante, né? Bom, mas o que eu acho é o seguinte, respondendo a essa questão... Quando você teve tempo de trabalhar o luto antecipatório, essa pessoa ela vai sofrer, mas eu acredito que ela não vai se desesperar. Porque ela já trabalhou anteriormente resoluções logísticas, inclusive da sua vida, que vão facilitar o recomeço da vida sem aquela pessoa. Né? Por quê? Porque foram assuntos já falados, já lidados, argumentados. Então, por exemplo, vamos supor, né? Então, quando fulano de tal morrer, eu não vou mais morar aqui, eu vou trocar de apartamento, eu vou morar com o filho, eu não vou morar com o filho, ou vou mudar de país, vou recomeçar minha vida profissional, blá, blá, sei lá. Ela faz
uma programação, também não sei se essa programação vai acontecer ou não, mas fica mais fácil reiniciar a sua vida sem a presença física daquela pessoa, porque já foi falado, já foi comentado. Facilita, viu? Facilita. Há algum tipo de intervalo para o cuidador formal quando ocorre a morte de um paciente para que ele possa voltar a atender uma próxima família? Geralmente, Gabi, eu vou falar o que eu escuto na prática. Geralmente eles tiram férias. Eles não engatilham um outro serviço logo. Eles tiram férias de um mês, daí depois eles voltam para um outro. O que eu acho mais do que saudável e legítimo, a não ser que precise de dinheiro. Porque o negócio de cuidador formal está muito vinculado com sobrevivência também, né? Então, se de repente não, eu preciso dessa entrada, né? Todo mês, daí é capaz de engatilhar. Do contrário, a minha experiência prática me diz que eles tiram férias. Que inclui um autocuidado também, né? Que a gente estava falando. Até que ponto o excesso de cuidado por parte do cuidador pode interferir na autonomia do paciente? E quais as formas de manter essa relação saudável e menos cansativa? Sim, isso é assim, tem até uma síndrome que se chama luto por compaixão, se eu não me engano, né? Então, é assim, eu amo meu marido, venero meu marido, só eu sei dos gostos dele, blá, 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 aquela síndrome da supermulher, né? Eu cuido, ninguém põe a mão nele, blá, 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 blá. Ela vai cuidar num período muito curto, porque depois ela vai se estressar e ela mesma vai perceber que essa síndrome de supermulher não dura muito tempo. Mas, sabe, tem coisas que não adianta você falar, a pessoa tem que viver. Sabe? Ou então eu vou cuidar do meu filho. Depende muito do grau de dependência, e não é só uma dependência física, é uma dependência emocional mesmo, né? Que existe entre essas pessoas. Mas com o passar do tempo há uma exaustão. A pessoa entrega um pouco os pontos, sabe? Inclusive, Reconhece. eu peguei justamente um caso assim recentemente, atendendo no estágio de hospitalar, que eu atendi a cuidadora, né, de um paciente que estava lá já há mais de um mês, e ela estava assim, com essa síndrome da supermulher, e a gente realmente não conseguia fazer uma elaboração com ela, porque ela estava em negação constante, e era aquilo que ela estava usando para enfrentar aquela situação de adoecimento do marido. Inclusive, o hospital estava hospedando ela estava dormindo lá, do lado do marido, porque eles eram de outro estado. Então, ela não poderia ficar em outro lugar. Enfim, o hospital estava hospedando ela lá. E eu tinha, às vezes, que fazer um trabalho conjunto com o meu colega que atendia o paciente. Para o meu colega conseguir atender o paciente, eu tinha que retirá-la do quarto e atendê-la, para ela não intervir nas falas do paciente, falar por ele. Então, Você foi quer um ver trabalho. uma coisa, Gabi? Por exemplo, com portador de Alzheimer ou demências afins, porque só não existe só Alzheimer como demência, né? Existe uma outras demências. E é importante saber o diagnóstico certo de cada demência, porque o comportamento do portador é diferente. Muitas vezes é assim, em vez de deixar ele comer sozinho, eu dou a comida para ele. Porque se ele comer sozinho, ele vai demorar uma hora e meia até acabar de comer. E eu tô com pressa, sabe? Eu só tenho 15 minutos, eu dou. Tum, tum, tum. Você tira a autonomia do paciente e isso prejudica, porque quanto menos coisa ele for fazer, mais ele perde, né? Ele vai perdendo, porque quanto mais coisa ele ainda consegue fazer sozinho, primeiro que eu acho que é uma questão de dignidade. E segundo, ele vai perdendo essas habilidades se alguém faz por ele. Então, Colocaram aqui.
Em agosto, perdi meu pai. Fui cuidadora dele no hospital por exatos 60 dias, eu e minha mãe revezando. Eu já conhecia sobre o luto antecipatório e já estava ciente da gravidade do quadro de saúde dele. Então, após seu falecimento, eu percebi que por conhecer a respeito do luto antecipatório e poder fazer o melhor por ele naquele momento foi fundamental para a elaboração do luto. É isso mesmo, Fabiana. Veja a diferença que foi para mim e para minha mãe, tanto para meus irmãos. Meus sentimentos Isso foi isso, mesmo. Fabiana. Eu lembro desse caso e que importante você trabalhar isso. Deixa eu ver aqui. Você concorda com a afirmação: a dor da morte sempre está ali, ela só vai doendo menos com o tempo? Eu não colocaria como dor da morte, porque a morte não dói. Existe um livro, eu acredito, a literatura, as artes, de uma maneira geral, né? Literatura, os filmes, eles são muito pródigos e didáticos nos estudos. Então, aqui eu vou dar uma dica para lerem um livro muito fininho chamado A Morte de Ivan Illich, do Tolstói. O final desse filme, desse livro, ele sofre, porque em 1800 e alguma coisa lá, 1886, quando Ivan Illich ele não tinha um diagnóstico. Na época não se conhecia, a medicina não era tão evoluída, mas se fosse agora, acho que era um câncer de pâncreas, alguma coisa nesse sentido. E ele sofria terrivelmente dores, e essas dores não eram aplacadas e não eram legitimadas. Ainda por cima, ele tinha uma mulher que falava assim: ah, você sofre porque você não toma o remédio, como se você não faz aquilo que o médico manda. Ainda, coitado, era culpado. Bom, e daí ele sofre. Daí, quando eu não sei se as pessoas vão ler, quem já leu conhece a história, mas quando a morte vem, ele com medo de morrer terrível. Quando a morte vem, ele diz assim: dor, cadê a dor? Morte, cadê a morte? Não existia mais morte, não existia mais dor. Né? É um final maravilhoso desse. Então, eu acho que é assim, não é dor da morte, porque acho que a hora que, pelo menos, a morte é libertadora. Eu estou falando isso, morro de medo de morrer. Não é que morro de medo de morrer. É assim, eu estou preparada para morrer, tô mesmo, acreditem, isso não é blefe, tá? Mas eu não quero. Não quero, pelo menos agora, deixa eu terminar essa coisa, tá tão boa. A vida tá boa, deixa eu ir seguindo, ainda tem algumas coisas para fazer, né? Parece que a morte, assim, ela nunca... Não tem uma hora certa, né? A gente sempre vai barganhar um pouquinho mais. Mas eu imagino, eu acho que a morte é uma libertação. Então, no momento da morte mesmo, deixa de existir a dor, o sofrimento, deixa de existir tudo aquilo. Independente de espiritualidade, religiosidade, de tudo isso, estou falando eu entendo que é aquele... Tanto é, gente, que percebe, quando a gente vai nos velórios, é difícil você encontrar um morto que tem um semblante... A face... Teve um trabalho, isso de muitos anos atrás, de um fotógrafo que fotografou o rosto de pessoas antes da morte e depois da morte. E o semblante mudava tremendamente. O semblante de dor, de sofrimento, não... Logicamente, dor e sofrimento não mitigado, né? Antes da morte... Era aquele semblante assim, sabe?
E depois da morte, o semblante. Tem pessoas que a gente vai no velório, tem um sorriso quase que velado. Sabe? Parece que diz assim, eu estou bem. Estou numa outra esfera agora. Então, eu não diria assim, dor da morte. Não acho. Eu acho que veja, vou tentar ser bem didática. Você vai dormir à noite. Você põe a cabeça no travesseiro, você tem pensamentos, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, se eu tô com uma dor. Anteontem eu estava com uma dor que eu não conseguia dormir. Gente velha tem dor. Hoje eu tô ótima, graças a Deus. Daí você, eu deixei de fazer isso, poxa vida, eu era para ter feito, aconteceu essa coisa chata. Ou enfim, os pensamentos são. Você lembra exatamente o momento que você dormiu? Olha, eu dormi às 11h07. Ninguém lembra exatamente a hora que ela passou desse estado de vigília para o estado onírico. A gente não tem essa percepção. Se você teve uma insônia com dor, com preocupação, não sei o quê, vai ser mais difícil você pegar no sono. Então, eu comparo isso ao processo de morrer próximo mesmo à morte física, né? Então, esse processo de adoecimento, muitas vezes com sofrimento físico e outros sofrimentos, alguns aplacados e outros nem tanto, eles, que eu chamo de sofrimento. Na hora realmente que você dorme, seria como se você, sabe aquelas perinhas de você acender a luz? Esses espelhinhos, você acende. Eu acho que essa hora é a hora que você desliga. E na hora que você desliga, você sai dessa consciência e entra para um estado de inconsciência. Nós vivos entramos por um estado onírico, depois a gente volta a reviver, né? Depois do sono. Mas eu acho que seria isso. Então, o sofrimento, ele não está na morte em si. Porque a morte é uma libertação. A pessoa para de sofrer. Eu acho que o sofrimento estaria, quando não aplacado, quando não com possibilidade de ser mitigado, estaria antes daquele momento da passagem mesmo. Não sei se eu me fiz entender, gente. Tem uma metáfora muito interessante. Se eu me fiz entender. Tem uma metáfora muito interessante que a doutora Ana Cláudia Arantes fala, que ela usa muito, é uma filosofia tibetana, né, que eles falam que a morte é a dissolução dos 4 elementos. Então, a água, o ar, o fogo e a terra. E ela fala que o último a se dissolver é o ar, porque é o último suspiro. Então, é a libertação mesmo desses elementos. E é uma metáfora que eles usam, né, para quando o corpo está realmente se preparando para fazer essa passagem. Olha, é muito interessante você ver os rituais. Eu gosto muito de rituais, sabe? Os rituais culturais de cada região do mundo, eles são muito bonitos em preparar este momento de passagem. E eles são muito reconfortantes. Deixa eu ver. Estamos no final aqui. Quais as principais dificuldades que o cuidador enfrenta ao lidar com a indicação de cuidados paliativos para o paciente? Sim, essa pergunta é muito importante. Em primeiro lugar, o desconhecimento do que venham a ser cuidados paliativos, né? Porque dá a impressão assim, vai para o cuidado paliativo e não tem mais jeito. Então, veja só, Alzheimer, né, as demências de uma maneira geral. Eu falei,
são as doenças neurológicas em cuidados paliativos mais longas. Ou seja, o paciente sobrevive, às vezes, há mais de 15, quase 20 anos. E está em cuidado paliativo. Então, o cuidado paliativo ele não pode ser visto como, nossa, não tem mais nada para fazer, vai para cuidado paliativo. Não, não tem mais nada para fazer em termos curativos. Mas tudo aquilo que é bem cuidado vive mais e melhor. Então, quanto mais cedo você entrar em cuidado paliativo, melhor qualidade de vida você vai viver. E essa qualidade de vida pode até fazer você viver muito mais tempo do previsto se você não estiver em cuidado paliativo. Então, eu diria que é a falta de conhecimento, tanto para o paciente quanto para os cuidadores. E o nome, né? Porque paliar dá uma impressão de ser assim, vai dar chazinho, passar a mão na cabeça, mas não vai fazer nada. Porque o cuidado paliativo é tão científico quanto o curativo. As pessoas precisam entender melhor isso. Inclusive, na questão da dor que a gente estava falando, é uma das principais bases do cuidado paliativo é não fazer o paciente sofrer de dor. Se Van Ives tivesse cuidado paliativo na época dele, ia ter uma outra morte. Sim. Como lidar com o luto diariamente? Interfere na sua vida pessoal? Aí tem uma pergunta pessoal. Para mim? Para nós, né? Porque nós quatro acho que lidamos com isso. Eu não sei, eu não saberia fazer outra coisa, Gabi. Eu não saberia fazer outra coisa. E eu vou falar uma coisa. Desde que eu entrei em 2002, quando eu comecei a trabalhar com cuidado paliativo aqui na Unifesp, eu sempre achei cuidado paliativo uma filosofia de vida. Eu achei que aquilo fazia mais bem a nós, profissionais, nos preparávamos mais estudando o cuidado paliativo do que outra coisa. Porque, na verdade, eu ainda acho isso até agora, eu acho que a gente recebe dos nossos pacientes muito mais daquilo que a gente dá, porque cada paciente é uma fonte de aprendizado tão maravilhosa que te prepara, inclusive, para atender melhor o outro paciente, né? Então, é agradecer realmente cada paciente nosso pelo muito que ele nos oferece. E eu acho que, assim como a própria psicologia, a própria filosofia, é um estudo diário. Então, vamos lá, seria um contrassenso nós quatro aqui, as quatro visíveis, porque tem todo mundo que está escutando a gente, né? Trabalharmos com luto, com morte e nos afetarmos negativamente com isso. Se eu estou falando que o cuidador tem que se cuidar bem para poder cuidar do seu ente querido, como é que eu posso falar que esse assunto me limitaria pessoalmente se é o que eu faço? Não, né? Eu acho que não. Acho que nos comprometeria muito se a gente desse outro tipo de resposta. Sim, né? Que se isso afeta a nossa vida pessoal, eu acho que seria de uma maneira positiva da gente ter a consciência de que todos nós vamos morrer, de pensar, a oportunidade de pensar sobre isso também. Porque a partir do momento que a gente estuda para falar, elaborar, ajudar outras pessoas a elaborarem isso, a gente também pensa no nosso, né? Então, o que eu também vou querer para minha morte e o quanto isso faz eu valorizar mais a vida que eu estou tendo agora, né? O momento que a gente está tendo agora, nessa reunião, o quanto está enriquecendo a gente, fazendo a gente perceber que a gente está aqui, que a gente está vivo, né? Eu acho que afeta positivamente, como a Gabi falou. Eu acho tão interessante. Eu fui fazer o meu curso de aprimoramento em luto com a Bromberg, né, em
98. Bromberg, atual Maria Helena Pereira Franco. Franco, porque não deu para ficar com o sobrenome, né? Mas e as pessoas perguntavam, mas você vai fazer sábado inteiro, sábado e domingo inteiro, durante sei lá quanto tempo? Você vai passar, você está estudando morte, né? Você gosta disso, né? E assim, não é, a questão não é eu gosto da morte, né? Mas o quão necessário é o trabalho nessa área, e o quão necessário é a preparação para poder trabalhar nessa área, né? As pessoas precisam entender que não basta estar lá, né, frente ao paciente, você tem que ter todo um preparo para poder justamente ter esse crescimento, ter esse aproveitamento, ser afetada de forma positiva. Se você não tiver, né, então, um conhecimento, um preparo, realmente nós podemos encontrar pessoas que possam falar isso, né, que realmente foram afetadas de forma negativa, né. Cíntia, em 2006, acho que foi 2006, teve o primeiro curso de tanatologia na USP, aqui em São Paulo, que foi com o Franklin Santana, grande amigo meu. Foi um curso de 6 meses, todos os domingos. Eu fiz. O que eu soltei de bullying? Você vai fazer curso de morte todo domingo durante 6 meses. O meu chefe, na época, ele falou assim para mim, e da segunda-feira, como é que você vai vir trabalhar? Sabe? Era uma coisa, e foi muito interessante, que eu sou, assim, eu não posso dizer que eu sou pontual, porque hoje eu não fui pontual, né? Eu sou pontual. E daí, eu me lembro que eu falei assim, ninguém vai fazer esse curso, eu não estava muito preocupada de chegar tão antes. Quando eu abri a porta do auditório, não tinha lugar para sentar. Foi, assim, um divisor de águas. Mas eu acho que a grande maioria... realmente foi um divisor de águas. Mas eu acho que, assim, quem se predispõe a isso, tem um chamado maior, quer um conhecimento maior, está procurando um saber, e que faz falta, tanto pessoalmente quanto para a gente atender os nossos pacientes, né? Indiscutivelmente. Sim. Acho que essa você acabou já respondendo, mas vou repetir. Por qual motivo você se especializou nesse atendimento? Vou te falar. Quando eu fui trabalhar, eu comecei com gerontologia social. Com 49 anos de idade, eu falei, bom, daqui para frente, se eu não morrer, eu fico mais velha, eu vou fazer algum curso para envelhecer melhor. Só aí. E daí eu fui fazer o curso no SEDES, aqui em São Paulo, com a Elvira Wagner, maravilhosa, já falecida, uma mulher fantástica. E daí, foi muito interessante, porque eu tive conhecimento dos cuidados paliativos nesse curso da Elvira Wagner. Mas, sabe esses livrinhos que tem lá no SEDES? Tem uns livrinhos que falam todos os cursos de extensão, pós-graduação, blá, blá. E tinha um que se chamava lá, Psico-Oncologia. Eu falei assim, quem é o louco que faz um negócio desse? Eu falei, como assim? Tem curso disso? Foi muito gozado, gente. E ficou daquela admiração. Como agora eu conto tudo, né? Estou contando isso também. E daí, quando eu fui trabalhar no Hospital São Paulo, eu percebi que 99% dos nossos pacientes eram pacientes oncológicos. E eu falei assim, não, eu quero entender, porque agora, cuidado paliativo não é só em oncologia, cuidado paliativo abrange várias patologias. Mas, na época, era praticamente oncologia. Então, eu fui fazer aquele curso que eu meti o pau lá atrás, porque eu falei assim, eu quero entender melhor quem é esse paciente oncológico, quais as características do paciente. Porque, na verdade, cada patologia, ela conserva características próprias, né? Então, e daí uma coisa puxa a outra, né? Não tem como. Daí você vai
vai fazer mestrado em cuidado paliativo, trabalha paciente com câncer, vai fazer especialização em psicologia, né? Depois fui até da sociedade, coisa e tal. Você vê que a gente paga a língua bonito. E daí, logicamente, esses pacientes morriam, né? Óbvio. Esses pacientes morriam, vai estudar luto. Uma coisa puxa a outra. É isso mesmo. Como você mantém a sua saúde mental alinhada para realizar as orientações necessárias e é possível não se envolver nas histórias do luto que você ouve? Olha, eu vou deixar a Gabi responder a primeira parte, porque hoje de manhã eu mandei um áudio para ela onde eu estava. Onde eu estava, Gabi, hoje de manhã? No Parque do Ibirapuera. E eu fiquei com inveja, porque eu queria. Ainda me mandou uma foto no WhatsApp maravilhosa. E eu mandei um áudio para ela que até eu estava em estado zen. Zen total. É assim, em primeiro lugar, eu não falei dos 5 itens do autocuidado. Gente, eu não sou perfeita, não pensa que eu faço isso assim, né? Ah, Vera, não, eu tenho os perrengues como todo mundo tem. Mas, talvez, eu acho o seguinte, como eu gosto muito do que eu faço, não me é um ônus, é um bônus, sabe? Então, eu não sinto, que nem eu falei, eu não saberia fazer outra coisa. E eu gosto, eu acho que é uma troca tão saudável que a gente faz, é um estudo tão maravilhoso, que eu me nutro do meu trabalho. E, logicamente, eu tento cuidar da minha saúde, vida em família, para mim, família, assim, em primeiro lugar, sabe? É primordial, família, amigos, e uma vida cultural também, né? Eu não sou rato nem de biblioteca, nem de livraria, nem de aplicativos de filme, mas eu acho que as artes, de uma maneira geral, né? Literatura, filmes, coisas, elas nos dão, nos alimentam muito, né? Eu acho. Sinto que eu diga, ela está me orientando num TCC sobre isso. Qual é o TCC? Eu vou falar sobre a arte como recurso psicoterapêutico no atendimento a pacientes em cuidados paliativos. Tem que ler Ivan Illich, tem que ler os livros do Yalom. Nossa, tem filmes maravilhosos. Eu tenho, se você precisar, eu tenho uma série de filmes que falam sobre isso. E é bonito, é bonito. Não, eu vou te parabéns pelo tema. Parabéns pela escolha do tema. Obrigada. Não, depois a gente se liga. Eu quero ainda conversar com você, com certeza. E fazer aquele passeio no Ibirapuera que você me prometeu. Eu te convidei. Não, já está aceito já. E olha, hoje estava chuviscando, uma garoazinha fina. Eu fui de guarda-chuva, porque eu falei, e estava uma delícia, tinha pouca gente, eu fui debaixo das árvores, fiz lá o meu alongamento, coisa e tal. E a gente, isso é se nutrir, vendo a natureza e tudo, é uma delícia. Você volta renovado. Sim. Agora, acho que a gente já está encerrando, as perguntas já se encerraram, mas a gente ainda tem um tempinho, se você quiser colocar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, eu quero... Obrigada, Cláudia. Essa mesa, realmente, né, com a Gabriela, a Cíntia, a Bianca, daria papo ainda para bastante. Eu quero agradecer imensamente, foi assim, me senti muito honrada com esse convite e que foi muito prazeroso, muito. Como você falou que seria. Estou sentindo foi muito gostoso. Eu também. Hoje, quando eu acordei, quando eu acordo de manhã, eu não acordo e pulo da cama, sabe? Eu acordo, procuro acordar sem despertador, mas eu acordo assim, né? E a primeira coisa que eu falei assim, nossa, hoje é o dia da nossa conversa, da live. Eu já acho que aquilo foi... Comecei o dia bem, feliz. Eu falei, ai, nossa,
Se todo dia pudesse ter um encontro tão gostoso, um programa tão bom como esse, né? Isso é muito bom. Inclusive, obrigado também. Ai, olha, Tatiana, eu amo bolinho com café. Amo, amo. Sabe? É o tipo da coisa. Não gosto de chocolate, mas bolinho com café, a gente ainda vai se reunir para um bolinho bem gostoso com café gostoso. A gente fazia eventos, né? Antes da pandemia, a gente fazia eventos presenciais, então eu espero que a gente possa se reencontrar ainda nesses eventos, assim. Com bolinho e café. Obrigada, com certeza. No coffee break bem abastado, assim. Liliane, obrigada. Obrigada a vocês, né? Esse público que está aí por trás, que a gente não está vendo as carinhas, mas que tão gentilmente está colocando essas frases. Obrigada, de coração. Gratidão imensa. Eu que agradeço também, velho. Você sabe, você é uma querida para mim, assim, antes mesmo de eu te chamar para a Liga, eu já te conhecia, já ouvia falar muito bem de você, já acompanhava suas palestras, acabou atendendo minha mãe também, então eu ouvia melhor ainda de você, então muito obrigada mesmo. Você é uma um beijão para ela e olha, desse lado, né? Sei lá de que lado é. Ó, um coração imenso para vocês, cara. Ah, obrigada. Aqui é psicomotricidade aqui, né? Um beijo grande, Maria Eduarda, meia aula, que bom, eu fico muito feliz, isso é muito gratificante. Daniele, obrigada, brigadão. Muito obrigada, gente, também por assistirem, participarem. Agradecer todas aqui dessa mesa que eu estou conseguindo ver, e todo mundo que está no YouTube também. E... Você está conseguindo ver todo mundo? Não, eu estou vendo só as mesmas pessoas que você. Mas o pessoal do YouTube está aqui comentando, algumas pessoas eu conheço. Bom. E eu quero pedir se a gente pode tirar uma foto, um print de tela. Eu já tirei várias. Ai, meu Deus! Eu já tirei várias, mas vamos lá, vamos caprichar aqui, ó. Acertar cabelinho aqui desse lado, vamos tirar. Vamos lá, todo mundo olha para a câmera. Vou tirar. Vamos ver se foi. Eu fiz aqui uma captura. Eu fiz também. Vamos ver se foi. Foi. Para mim foi. Joia. Então, gente, só último aviso, o link está aí no chat fixado do YouTube para vocês preencherem o Forms para ganharem presença nessa aula aqui, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Isso. A Vitória colocou aí o link para vocês. Obrigado. Muito obrigada novamente, Vera. Já recebi seu certificado também de palestrante, vou te mandar. Obrigada, querida. Obrigada, Cíntia. Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer, viu? Comente. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.